porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas, porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, para siempre. Amén. A Él la gloria, a Él la gloria, A Él la glória, a Él la glória. para siempre. Amén. Quão profundas riquezas el saber y conocer de Dios. Quão insondáveis, Cuán insondables sus juicios y sus caminos. a Él la glória. A Él la gloria, a Él la gloria, A Él la gloria, para siempre. Amén. A Él la gloria. a Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, para siempre. Amén. Porque dele y por Él, para Él son todas las cosas. Cante, porque dele y por Él, porque dele y por Él, para Él son todas. las cosas. Vamos, canta bem bonito, fuerte, dale. Porque dele e por Ele, porque dele e por Ele, Para Él son todas las cosas, porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. solo las mulheres, a Ele la glória. Vai, mulheres. Quão profundas riquezas el saber y conocer de Dios. Cuán insondables sus juicios y sus caminos. Ahora solo los hombres, a Él la gloria. Fuerte, hombre, vamos. A Él la gloria. Graças a Deus, amém. Eu queria
mostrar-lhes um testemunho extraordinário, que és a realidade de muitas pessoas que elas chegam à igreja e elas têm uma experiência com o poder de Deus, porque são sanadas, são curadas, são liberadas. Mas isso não significa que a pessoa teve um encontro com Jesus. Ela foi tocada por Jesus. O Espírito Santo la tocou, mas o Espírito Santo não entrou em ela. E por el hecho de que isso não haya sucedido, essa pessoa vai estar dentro da igreja por um tempo, mas dentro ela sempre terá este vazio. Sempre. Algo faltando. Sempre, sabe, está faltando algo. Ela não sabe o que é. Porque de pronto ela já chegou a ter conquistas, mas ela não sabe o que é. É como aquela pessoa que tem dinheiro, ela tem lá a condição material, econômica, para comprar, para viajar, mas sempre está faltando algo. E por isso que a pessoa se volve incluso compulsiva, não? Porque ela quer algo para llenar. Então, ela compra uma roupa, compra outra, porque ela tem recursos. E ela crê, ela vê aquela roupa, não, essa roupa aqui me vai quedar bem. E ela usa a roupa uma vez, depois ela deixa tirada. Compra uma bolsa, compra isso, compra um carro. Agora, estou andando com um carro melhor. E ela pensa que isso vai... Mas daqui a pouco já aquele carro já não é suficiente, não, falta alguma coisa. E se ele está casado, mas está com a esposa, mas falta alguma coisa. Aí ele pensa que é outra mulher, aí ele busca outra mulher. Porque ele crê que é isso que o vai adianar. Mas não é isso. É que a pessoa não entende que el alma é o centro das voluntades. Quando se habla de alma, se está falando de isso, de voluntad, do coração. E mientras el alma, ela não esteja llena da presença de Jesus, ela nunca vai estar satisfeita, nunca. Nunca. Ela nunca se sente plena, nunca. Então, falta algo. Ela necessita algo. Ela não sabe o que é isso. E por isso que ela vai probando de todo o que se lhe oferece este mundo. Ela necessita da aceitação. Você vê que hoje a juventude, eles necessitam que lhe deem um like, um me gusta. Ela põe aí uma foto e hace caras e bocas, não? Esperando que... E ela quer daí, ela põe lá a foto e quer daí. Esperando quem... E quantos? Porque para ela mide, ela mide seu valor por dos me gusta que ela recebe. E como ela não recebe, então se isso ela vai frustrando. E por isso que, por exemplo, às vezes você vê ninhas, jovens, que fazem coisas absurdas. Começam a querer mostrar o corpo mais para si, para ver se lhe dão mais. Porque ela necessita desta aceitação virtual ou digital. Ela necessita desta aprovação das outras pessoas. Porque é o vazio. É o vazio dela. É o vazio do empresário que tem o dinheiro, mas não lo llena. E por isso que ele quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Ele quer mais. Mas ele já tem o suficiente para viver, mas não basta, ele quer mais. Mais para tentar llenar seu vazio, mais para tentar competir com os outros empresários, para que ele pueda chegar em la rueda de empresários e todo mundo disse, esse é exitoso. Para que ele... La pechuga de paloma, não? Para que ele se senta assim todo... Eu sou. Ou seja, mas dentro ele é vazio.
Ele chega na casa, ele é frustrado porque ele não tem uma família. Porque não tem um hogar. Tem filhos, mas filhos que não o respeitam, filhos que não admiram. Por quê? Porque ele vive para trabalhar, vive para ganhar dinheiro, e a família está colocada de lado. Essa búsqueda incessante da alma. A alma é assim, porque ela está vazia. E como a pessoa não entende esse linguagem, ela vai intentando, ela vai buscando. E vai cometendo erros, vai hirindo pessoas, porque vai herir os filhos, vai herir a esposa, vai herir o marido. Ela vai herir todo mundo. Ela se volve aquela pessoa obsessiva por essa felicidade. Ela crê que aquele homem me vai ser feliz. Então, ela se volve obsessiva por aquele homem. Ela hace qualquer coisa por ele homem. Que o homem la humilde, que lhe pegue, pega-me, pero diga que me amas. É assim que não é broma, não, é uma realidade. Tamanho o vazio da pessoa, tamanho o vazio dela. Porque é alma. E a alma, ele é assim. Porque ela está fora do reino de Deus. Como está fora do reino de Deus, então ela nunca se vai satisfazer. E a alma que não é domada, ou dominada, ou guiada, leva a pessoa às coisas mais absurdas, terríveis. Porque não se llena com nada. Eu queria mostrar essa história. Vamos colocar, por favor. Del hecho de que yo iba a la iglesia prácticamente todos los días, me convertí o me convencí, mas seguía viendo aquel espacio vacío en mi corazón. Cuando yo nací, mi mamá fue la única que se hizo cargo de mí. Yo me dediqué a trabajar desde los 10 años de edad. Recuerdo que trabajaba en las madrugadas, en estacionamientos públicos y privados, cuidando carros, para algunos discotecas, restaurantes, todo eso. Pues me iba a la escuela, me encargaba de mi hermana, y era difícil para un niño de 10, 11 años andar en el transporte público con un bebé recién nacido en brazos, llevándolo a la guardería, recogiéndolo, y por si fuera poco con el riesgo, pues todavía trabajar de noche para apoyar poco o mucho en casa, ¿no? ¿Qué aconteció? Que a la edad de 15 años conocimos la iglesia, y fue a raíz de mi mamá. Mi mamá estaba muy enferma del corazón, a tal grado que le iban a hacer una cirugía de corazón abierto. El día que nosotros fuimos a la iglesia en Tacubaya, estábamos a una semana de que a ella le intervinieran quirúrgicamente. Entonces ella fue y creyó, y a la semana que fue su cirugía, el doctor, antes de meter la cirugía, le dijo: ¿sabe qué? Vamos a hacer un último estudio. Y los estudios salieron en blanco. Ella no tenía nada. Y me convertí o me convencí en ese momento, porque convertido yo no estaba. Lo que quería yo era servir en el altar en esos años. Y yo cuando iba y nada más la agarraba de puro cotorreo porque iba con mis amigos, ¿no? Entonces, religiosos como tal nunca fuimos. Mas yo recuerdo que en lo que yo creía era en mis propias fuerzas, en lo que yo conquistara con mis propias fuerzas, con mis propios brazos, ¿no? Lo que yo tenía más que nada era el hecho de seguir conquistando dinero. Después de que yo entré a la Fuerza Joven, recuerdo que pasó como medio año y fui obrero de la iglesia, mas en ese había un espacio vacío todavía. Y yo dije, pues necesito casarme, necesito llenar ese vacío con una esposa. Yo tenía claro que yo no podía estar con una persona del mundo y haciendo la obra de Dios. Entonces, cuando yo quise formalizar un noviazgo con ella, yo decidí dejar de ser obrero. Cuando nos casamos, él empezaba a irse los domingos y los miércoles, y ¿a dónde vas? ¿No? Y yo fue cuando le dije, y un día de esos, te acompaño, vamos. A partir de ahí hubo un tema muy, muy fuerte, porque del hecho de que yo iba a la iglesia prácticamente todos los días, yo empecé a ir a la iglesia solamente los domingos. Íbamos de repente a la iglesia, de repente no íbamos. Si nos levantábamos a las 10 de la mañana,
nos daba la pereza de decir, ¿para qué vamos a ir si vamos a llegar a las 10:30? Llegó un momento que él no quería regresar a la iglesia y ponía muchas excusas. Yo creo que eso fue la parte importante que me acerqué más, ¿no? Ahora, ¿no quieres? Ahora sí, yo voy a querer, ¿no? Yo puse un negocio de software, empezó a dejar mucho dinero, más quebró. Pasamos a vivir en una casa que está en el centro histórico actualmente, mas esa casa estaba tan afectada por la humedad que las paredes estaban llenas de salitre y el techo se desmoronaba. Solamente recuerdo que era una mesa, una silla y un catre. Me levantaba temprano y desayunaba café con lentejas y me salía de la casa, que no quería ver a mi esposa ni a mis hijos. Regresaba en la madrugada y cenaba café con lentejas. Y mi esposa fue lo que notó, que por más que yo luchara, que por más que yo trabajara, no funcionaba. Dije, si tú quieres, adelante, si tú no, agarro y me retiro, ¿no? Yo no comprendía o no llegaba a comprender las cosas de esa manera, ¿no? Y cuando la última vez un hombre de Dios me acerqué y me dijo, pues haz un voto con él, ¿no? Ese día que subí al altar, había muchas cosas en mi cabeza. Ya va a ser la escuela de tus hijos, necesitas uniformes, necesitas muchas cosas. Entonces lo dejé y me bajé y todo se quedó en silencio. No hubo nada más palabras, solamente se quedó en silencio todo y algo me decía que esperar. Salí con mi esposa a comprar 1 litro de leche para mi hija. Justamente cuando yo entraba a la tienda de abarrotes, escucho de fondo una moto. Yo estaba contestando el teléfono. Y el ladrón le puso la pistola en la cabeza de mi esposa. El error fue cuando el asaltante trató de sacarme los teléfonos que yo traía y mi cartera. Cuando lo saca de la tienda es cuando empiezan a forcejear y se escucha un primer disparo. Él disparó 3 veces al piso, las balas rebotaron y 2 balas entraron en mi pierna derecha. Terminamos a la mitad del arroyo vehicular. Cuando el asaltante se me escapó de las manos, él se levantó, yo estaba en el piso y cuando yo me levanté el asaltante tenía la pistola apuntándome a la cara. Y la bala pasó y me abrió la mitad de la cara con el oído, el lóbulo del oído. Me abrió la cara y el oído. Y yo lleno de furia todavía me fui sobre de él y lo sometí. Se me escapó y huyó y me llevaron al hospital a urgencias. Alcancé a ver que tenía cerca de 15 doctores alrededor de mí reanimándome. Me lograron estabilizar, me reconstruyeron la cara, la mano y la pierna. Mas ese fue el momento en que yo entendí que necesitaba de Dios y que ese espacio vacío que yo tanto buscaba era Dios. Entonces fue que dije, voy a regresar. Y regresé. Para todo el tema económico, yo me convertí en un fiel diezmista. Yo no dejaba pasar un solo lunes. Yo empecé puros domingos. Después empecé domingo y lunes. Después fue domingo, lunes y miércoles. Después domingo, lunes, miércoles y viernes. Mas todo el tema económico fue a raíz de ser un diezmista fiel. Actualmente tenemos 3 casitas. Me hice de 3 carros, después un cuarto. Pero para la entrega con Dios, para tener una comunión con Dios fue diferente. Yo dije, mira Dios, ya me diste casas, ya me diste carros. Tengo a toda mi familia en la iglesia. Ya me bendeciste, ya no quiero nada. Y lo único que yo quiero ahora es a ti. Y fui muy claro, fíjate, fui muy claro con él y le dije, mira, quiero que hagas tu voluntad en mí. Porque cuando yo hago mi voluntad las cosas salen muy mal. Yo te entrego mis sueños, te entrego mis deseos, te entrego mi vida. Y donde quiera que tú quieras que yo haga las cosas, lo que tú desees, yo lo voy a hacer. Solo quiero a cambio tu Espíritu Santo.
yo recibí el Espíritu Santo. Yo lo recibí y dije, te lo acabo de pedir. Pensé que iba para más tiempo, no más adelante. Lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Y me mantengo, que es hecha tu voluntad y no la mía. Tengo el Espíritu Santo, mi esposa tiene el Espíritu Santo. Hoy en día mi matrimonio está restablecido, somos felices, tenemos la bendición de Dios. La voluntad de Dios fue que volviéramos a servir. Yo no pensé que Él tuviera tanta misericordia para volver a servir en su casa, porque yo ya lo había dejado atrás. Yo ya había desperdiciado esa oportunidad. Y créeme que de tantos años yo me lamenté haber desperdiciado la oportunidad que de joven tuve. Yo lo lamenté, pero me quedaba claro que no iba a volver a lograrlo, porque había desperdiciado y despreciado lo que Dios me dio en esos años. Ahora en el 2026, en enero, Dios me volvió a dar la oportunidad. Actualmente estamos siendo preparados, estamos colaborando mi esposa y yo en la iglesia. No voy a mirar atrás, porque Él dio la oportunidad, es su voluntad, y yo no me voy a alejar. Si uno entrega su vida a Jesús, completamente, no una parte, completo, todo, que fue lo que yo hice, la vida de la persona va a dar un cambio de 180 grados. Y es cuando Dios te considera su propio hijo, te da su espíritu y te da todo. Digam graças a Deus. Veja como ele pensava, como muita gente, que busca a Deus só para querer resolver problemas. Chegou um momento que nem na igreja mais ele venia, depois de haver sido bendecido na igreja. Mas por quê? Porque ele não entendeu o que era o mais importante. Mientras a pessoa não entenda o que é o mais valioso, ela vai estar indo detrás de coisas passageiras, coisas que não são capazes de trazer o que o ser humano necessita, que é paz, felicidade. Veja o que disse aquele Salmo. Salmo 78. Ele disse assim, verso 8. 78, 8. Ele disse assim: e não foram como sus padres, uma generação porfiada, e que? Porfiado significa de duro coração. Duro coração. Porfiado é aquela pessoa que quer fazer as coisas à sua maneira, a seu modo, como ele dijo. Como ele dijo. Porque sempre ele queria fazer as coisas da maneira dele. E mira em lo que ele terminou. Quase perde a vida. O problema não era perder a vida aí. O problema é para onde iria a alma dele. Para onde iria a alma dele. A morte vai chegar para todos, em qualquer momento. Todo mundo um dia vai ir-se, sendo grande ou sendo jovem, o ninho. Vai chegar, isso aí é inevitável. Nascemos apenas com fecha de nascimento, não há fecha de caducidade. Não sabemos quando. Mas o assunto não é esse, o assunto é a alma. E a alma dele estava vazia, por isso que ele estava buscando, ele estava servindo a Deus, mas sabia, foi buscar, não tenho que casar, porque creia que casando-se ia ser feliz. Mas não é casando-se que você vai ser feliz. Eu não me casei para ser feliz. Eu não me casei para ser feliz. Quem se casa querendo ser feliz, vai ser infeliz a la outra persona.
Eu não me casei para ser feliz. Eu me casei porque eu era feliz. E eu queria ser Raquel feliz. Por isso que eu me casei. Mas as pessoas não fazem isso. Elas querem casar para ser feliz. Ela coloca a carga sobre a outra pessoa. Tu tens o dever de hacer-me. E se ela não me hace feliz? Então se me separo e me busco outra. Que é o que a gente faz. Porque como ela se casou pensando, querendo que aquela pessoa la hiciera feliz e a pessoa não la hizo feliz, então não é essa a pessoa, é outra. Eu tenho que encontrar a famosa meia naranja. E nessa búsqueda, quantas medias naranjas ele já não se lá tuvo? Ou não é verdade? Mas é por isso, por esse vazio. Você vê que nem o hecho da pessoa estar dentro da igreja significa que ela está feliz. Porque a religião tampouco pode ser a pessoa feliz. Ele está servir a Deus, mas ele continuava com o vazio. Por quê? Porque ele nunca havia tenido o Espírito Santo. Ele não havia tenido o Espírito Santo. Então, entenda que se o coração é rebelde, se o coração é porfiado, é de dura cerviz, esse coração que quer seguir seus próprios intuitos, seus próprios impulsos, a pessoa vai sofrer, mesmo estando dentro de uma igreja. Então, se aquele pueblo, o pueblo de Israel, eles eram rebeldes, pese a lo que eles haviam visto Deus lançar as 10 plagas em Egipto, eles haviam visto Deus abrir o mar rojo, eles haviam visto Deus mandar pão cair do cielo, eles haviam visto Deus sacar água da roca, mas aún assim, o coração continuava rebelde, duro, e por suposto, vazio. Aí ele disse, generação que não preparou seu coração, e cujo espírito não foi que? Não preparou o coração. Ou seja, o coração não foi preparado, o coração não se dispôs a buscar a Deus. Eles buscavam os benefícios de Deus, mas não buscavam a Deus. É como aquela relação que é hecha por interesse, não? Imagine-se, a mulher que se une a um homem porque esse homem é rico. Ou o homem que se une a uma mulher porque essa mulher tem boa condição. Ou seja, uma relação de interesses. Vai funcionar? Não vai funcionar. Vai destruir-se temprano ou tarde. E assim, muita gente se une a Deus. Não porque preparou o coração para isso, não porque quer que ele venha morar, habitar no coração, mas para que ele possa suprir as necessidades que eu tenho. E pode estar que logre coisas, pode estar que logre bendições, mas vai continuar com esse mesmo problema, o problema da alma. Ele teve que chegar ao borde da morte para entender que o que ele necessitava era quê? Era buscar a Deus. É isso que ele necessitava. E é isso que você necessita. No momento que você entenda isso, eu tenho que buscar a Jesus, eu tenho que preparar meu coração e disponer meu coração para que Jesus venha morar dentro de mim, para que Ele esteja dentro de mim, porque se Ele está dentro, todas as demais coisas lhe serão dadas. Amém, gente? Todo o que você necessita. Veja, deixa-me mostrar aqui. Abre aí, São Mateus, capítulo 6, verso 25. Vê aí, por favor. 6, 25.
Jesus digo assim, por isso os digo, não os preocupeis por vossa vida, que comereis, que bebereis, nem por vosso corpo, que vestireis. Não és a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Mirade as aves do cielo, que não siembram, nem ciegam, nem recolhem em graneiros, e sin embargo, vosso Padre Celestial las alimenta. Não sois vós outros de muito mais valor que ellas? E quem de vós outros, por ansioso que este, pode añadir uma hora ao curso de sua vida? E por la roupa, por que os preocupais? Observade como crescem os lírios del campo, não trabalham nem hilam, pero os digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a uno de estes. E se Deus viste assim la hierba del campo, que hoje é e manhã é echada al horno, não hará muito mais por vosotros que... Jesus, ele sabe delas necessidades. Ele estava falando com pessoas que tinham necessidade. Ele não está ignorando essas necessidades. Ele não está ignorando a necessidade de comer, de vestir, de ter para as contas. Ele não está ignorando isso. Mas o que ele está dizendo é, isso não pode ser quê? Prioridade. Isso não pode ser o mais importante. Porque são essas coisas que fazem a pessoa viver ansiosa. Porque a ansiedade é a pessoa viver hoje esclavizada por ele amanhã. Ela já está preocupada, ela vive preocupada. E a cabeça dela não para de pensar. E normalmente ela só vai pensando em coisas malas. De que ela não vai poder, de que ela não vai conseguir, que não saldrá bem, que não vai dar. E a cabeça não para, ela não dorme, porque a cabeça não para. Essa ansiedade mata a pessoa. Mas isso que é a ausência de Deus. Ele não ignora as suas necessidades, ele não ignora isso. Mas ele está mostrando que se eu tenho um padre, esse padre proverá. Ele não vai deixar que me falte. Por isso que ele compara com as aves e com os lírios. Ele está mostrando para nós outros isso. Ustedes não valem mais que eles. Que vale mais, um pájaro ou usted? Talvez você diga, seu bispo, em minha atual situação, não, você tem alma. Sua alma vale. E se Deus, ele cuida assim dessas coisas, ele vai cuidar muito mais de nós outros, se somos filhos, se estamos em seu reino. Amém? Se nós entregamos a Jesus, se lo buscamos, porque entendemos isso, eu necessito de Jesus. Ele teve que chegar a esse ponto de quase morrer, para ele adiar dentro do hospital, entender, eu tenho que buscar a Jesus, eu necessito de Jesus. Ele entendeu isso. E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que se você prioriza isso, ele vai dar um giro de 180 graus em sua vida. Jesus segue dizendo assim, portanto, não os preocupeis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentiles, ou seja, gentiles são os incrédulos, buscam ansiosamente todas estas coisas, que vosso Padre Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Pero buscad primeiro seu reino e sua justiça, e todas estas coisas os serão añadidas.
É isso que você deve fazer. Buscad primeiro o reino de Deus. E buscar primeiro o reino de Deus, que és o Espírito Santo. És o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo entra em sua vida, é porque você entrou no reino de Deus. Me está compreendendo? Mientras o Espírito Santo não entra, você está fora. Então você vai estar preocupado, porque você não tem um padre. Vê se o ninho chiquito, vê se ele se preocupa com o que vai comer. Ele se preocupa? El ninho, ele chiquito. Se preocupa com nada. Por quê? Porque ele sabe que os papás, porque sabe de lo que necessita. Você vê que seu filho chora, você já sabe lo que necessita, está com hambre. Você imediatamente se propõe. Porque você é padre. Mas o problema delas pessoas é que elas não têm um padre. De pronto tem um padre biológico. Mas ela não tem o padre celestial. Porque quando você tenha esse padre celestial, você estará tranquilo. Repito, não é que eu estarei sem problemas, não é que eu não tendrei problemas, não significa isso. Significa que eu tenho um padre e sei que esse padre vai cuidar de mim. Ele vai cuidar, ele vai prover, ele vai trazer um sustento, de alguma maneira ele hará, porque ele é padre. Mas se eu não tenho esse padre, então eu vivo preocupado, ansioso. Então eu vivo temeroso, porque eu não tenho de onde agarrar-me. A pessoa pode ter uma religião, pode ter uma igreja, mas não tem o padre. Mas ela não tem, porque ela não quis preparar o coração dela. Ela não quis dar o coração dela. Ela não quis poner a vontade dela por debaixo da vontade de Deus. Quando oramos o Padre Nuestro, decimos: venga a nós outros o reino. E que? Tu vontade. És tu vontade. Não disse, venga a nós outros tu reino, hágase mi vontade. Eu digo, hágase en el cielo, como en el cielo, como na terra. Ou seja, eu quero que a vontade de Ele em minha vida seja como en el cielo. En el cielo, Deus só habla uma coisa e todos obedecem. Não há resistência. Mas em la terra, Ele habla. Mas por quê? Porque a pessoa não quer disponer pelo coração de ella. Coloque novamente o Salmo, por favor. Coloque novamente pelo Salmo. E não foram como seus padres, uma generação porfiada e rebelde. Generação que não preparou. Coração tem que ser preparado, coração tem que ser controlado, coração tem que ser dominado. Porque se não prepara, se não se domina o coração é como aquele cavajo salvaje. Ele tem que poner o freno, se diz? Para colocar ele dentro da vontade de Deus. Someter-se. É que eu someta meu coração. Você vê que o Senhor, Ele estava na igreja, quando Ele conheceu a muchacha que era incrédula, Ele disse, vou deixar a obra para quedar-me com ela. O que Ele hizo? Ele não someteu o coração dele, Ele seguiu o coração dele. Ele foi seguindo o coração dele. Antes Ele venia à igreja todos os dias, mas depois, como ele já estava com negócios, o coração disse, relájate mais, descansa. Mas você vê, o coração começou a controlá-lo e terminou quase morto. Não deixe que seu coração lhe aparte de Deus.
Não deje que seu coração lhe desvie. Siga sua cabeça. Siga a cabeça. Deus nos deu inteligência. Ele nos criou seres racionais. Nós outros não somos como os animais. Os animais não têm razão. Eles são coração. Eles seguem instintos. E nós outros não somos animais. Nós outros somos racionais. Vamos usar a cabeça. Prepare seu coração. Por exemplo, vamos ter o domingo do Pentecostés. Então se prepare seu coração para que você receba o bautismo com o Espírito Santo. Prepare. Estamos aí. Faltam conosco. É o segundo domingo, não? Segundo. Faltam 4 domingos? 4 domingos. Ou seja, nos 4 domingos. Prepare. O dia 3 de junho, não, perdão, de maio, vamos começar um ajuno de Daniel. Um ajuno de Daniel, 21 dias. Para que ustedes sejam llenados por ele Espírito Santo. Prepare seu coração, prepare. Você tem que preparar. Você tem que disponer seu coração. Porque se você lo hace, creia-me, Deus lhe vai dar todo o que você necessita. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas, todas, não vai faltar nada. Amém, gente? Ponga-se de pé em seu lugar, por favor. Eu queria fazer uma oração. E eu queria que todos os que têm menos de 25 anos viessem aqui delante do altar. Por favor. Incluso os Samuels que estão aqui hoje. Quem tem menos de 25, venga aqui. Menos de 30, vai, dá-lhe. Menos de 30. Todos que tenham menos de 30, venham aqui delante do altar. Todos esses que estão aqui de branco, aqui adelante, com camisa branca, eles são do grupo de los pré-adolescentes, que nós outros hoje vamos bendecir-los. E todos eles já estão sendo preparados para amanhã servir a Deus. Para que eles sejam homens de Deus. Já vão crescer sendo homens de Deus. Isso, acerque-se mais, acerque-se mais. Por que eu pedi que os teres viessem? Os teres viram o testemunho do Senhor? Viram? Muito bem. Ele chegou à igreja com que idade? 15 anos. Ele chegou à igreja aos 15 anos. E quando ele chegou na igreja, aos 15 anos, ele começou a venir, ele tinha até ele desceu de fazer a obra de Deus. Mas veja como o diabo trabalhou. O diabo já colocou uma pessoa, não que é de lo haja hecho, não foi ele que o desviou da igreja. Ao contrário, ele está que foi ela que logrou traê-lo. Mas veja como o diabo trabalha. Porque ele sabe que se ustedes buscam a Jesus desde essa idade e não se desviam, quando ustedes cheguem à minha idade, por exemplo, ustedes serão na bendição. Ele sabe disso. Ele vê projeto. Ele não sabe o que Deus hará. A ele não lhe foi revelado isso. Mas ele sabe que se ustedes buscam a Jesus, Jesus vai bendecir a vida de ustedes. Les vai usar. Então, ele vai buscar a maneira de desviar-lhe da presença de Deus. Vai usar amigos, vai usar familiares incrédulos, vai usar novios, todo para sacar-lhe do altar. Você não tem que chegar a esse ponto que ele chegou. Basta que ustedes dominem o coração e coloquem a vontade de ustedes subordinada, sumissa à vontade de Deus. Me está compreendendo? Porque se ustedes lo hacen,
Ustedes não imaginam a grandeza que Deus realizará através de ustedes. Eu sempre digo, a vida está hecha de oportunidades. Ustedes estão tendo uma oportunidade. Oportunidade. Você está tendo uma oportunidade de buscar a Deus, de ter comunhão com Ele. Mas é você quem decide. Você decide o futuro. Seu futuro não está em las manos de Deus, não está em las manos de seus padres, não está em las manos de la escola, de la universidade, de la carreira. Lá está em suas manos. Seu futuro está em suas manos. Não seja como esse povo de Israel, que eles tinham um coração porfiado e rebelde. Eles não prepararam o coração de eles e o espírito de eles não foi fiel a Deus. Não perdam a oportunidade, chavos. Seus padres não tiveram sua oportunidade. Eles não tiveram. Se seus padres conhecessem Jesus, a sua idade, a vida de seus padres seria outra. Ustedes habriam nascido em uma vida, em uma família completamente diferente, com uma condição completamente diferente. Talvez ustedes cresceram dentro de uma família disfuncional, padres separados, misérias, necessidades, carências. Você cresceu odiando a vida, a família que você teve, porque você sempre viveu uma vida infeliz, passou de pronto por abusos, violações, coisas que você disse, como Deus existe de eu vivendo esse inferno. Eu entendo isso. Mas seus padres não tiveram a oportunidade que ustedes têm. Não cometam os erros que eles cometeram. E o testemunho desse Senhor é para que você abra os olhos. Para que você abra os olhos. Ele perdeu quantos anos da vida dele? Quantos anos foram perdidos? Mas porque o coração dele não foi preparado. Ele não se dispôs. Ele não se submeteu. Pagou um preço caríssimo. Então, aproveite o que Deus lhes está dando. Amém? E ustedes que já são de 30 para arriba, talvez tu diga, bispo, em meu caso, você me foi já el avião? Não. Porque você está tendo a oportunidade hoje. E se hoje você também decide someter-se, se você hoje decide, eu vou buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas lhe serão añadidas. Porque nunca é tarde. Amém? Nunca é tarde. Nunca. Você vê que hoje, graças a Deus, ele tem 3 casas, tem carro, tem negócios. Hoje ele tem uma vida bendecida. Mas ele perdeu anos de sua vida. Então, vocês não perdam um dia. Não perda. Vocês que já são pessoas já com seus 50, 60, 70, não perdam um dia. Não desperdice um dia, porque você tem menos dias. Então, cada dia para você tem que valer por 1000. Me está compreendendo? Cada dia tem que valer por 1000. Eu vou a buscar a Deus, vou a buscar Jesus mais que os demais, porque eu tenho que como se disse? Você me foi a palavra. Tenho que acortar o tempo, não? Tenho que diminuir o tempo, porque eles têm 15, 18, 20, 25. Eu já tenho 40, já tenho 50. Então, eu tenho que, poner-me las pilas, porque eu não vou deixar esses chamacos ganhar de mim, não. Amém? Eu sempre digo, eu não me cambio por 2 de 25. Eu tenho 52. Eu não me cambio por 2 de 25, nem por 3 de 20.
Sabe por quê? Porque eu não vou perder tempo. Porque eu sei que eu tenho menos. Então eu vou fazer mais para poder avançar mais rápido. Não perdam um dia. Busquem a Deus em primeiro lugar. E todo o demais lhes será añadido. Entendeu, Chiquita? ¿Les quedou claro? Coloquem a mão em seu coração. Cerrem seus olhos, por favor. Nada vale si no te tengo a ti. Tu graça me basta. Tu gracia me basta. Sem ti não sei aonde ir. Sin ti no sé a dónde ir. Sem tu palavra nada importa. Sin tu palabra nada importa. De que me sirve que eu ganhe o mundo inteiro? ¿De qué me sirve que yo gane el mundo entero? E que minha alma se perda sem ti, Senhora. Y que mi alma se pierda sin ti, Señor. De que me sirve que acumule mis tesouros? ¿De qué me sirve que acumule mis tesoros? E olvidar-me de aquele que me amou. Y olvidarme de aquel que me Se não te amó. tenho a ti, Si no te tengo a ti, no tengo nada. nada eu serei. Nada yo seré. Sem ti. Sin ti, Señor. Solo tu palavra. Solo tu palabra es lo que basta. Eu te levarei, ó minha Senhora. Yo te llevaré, oh mi Señor. Se não te tenho a ti, Si no te tengo a ti, no tengo nada. nada eu serei. Nada yo seré sin ti, Señor. Solo tu palavra. Solo tu palabra es lo que basta. Eu te levarei. Yo te llevaré, oh mi Señor. Ó meu amado Deus, meu amado Senhor, quando o coração é rebelde, a pessoa sofre, e como sofre. Ela rime, porque ela quer fazer suas vontades, ela quer seguir seus desejos, e a vida lhe vai golpeando, humilhando, ela vai sofrendo tantas coisas horríveis, mas tudo porque ela não quer renunciar a sua vontade para que ela tuya se aete a Jesus. Mas aqui hoje, e nesta manhã, todas estas pessoas, jovens, adolescentes, adultos e adultos maiores, todos decidem, Jesus, rendir-se a Ti, rendir o seu coração, deixar de lado seu eu, suas vontades, seu ego, para que tu vontade se aete a Jesus. Oh, meu amado Senhor, descenda sobre essas pessoas, porque tu, Espírito Santo, és a resposta que essa pessoa ha buscado por tantos anos. Essa inquietude, este vazio que ela sente, era tu presença. Sempre foi tu presença que Édia necessitava, pero Édia não conseguia entender este linguagem. Para Édia era como um idioma desconhecido, e por isso que ela tentava, Jesus, llenar-se de coisas, de pessoas, mas nada la llenava. Mas tu presença, Jesus, tu presença, tu Espírito, és ele que calma el alma, és ele que hace a persona saber que és hija,
Tu Espírito és ele que confirma com nosso espírito que somos hijos. Então, ó Deus, derrama tu Espírito sobre essas pessoas agora, que tu Espírito, Jesus, venga llenar-los, que tu Espírito venga ocupar todos os espaços da alma dessa pessoa, para que a partir de hoje, ela esteja llenada, Jesus, ela esteja plena. Ó Espírito Santo, vem sobre essa pessoa sincera, sobre essa pessoa, Jesus, que não será rebelde, que não vai endurecer o coração, mas levar a entregá-lo, para que tu, Senhor, haga tu vontade. Hable com ele agora, busque-lo agora e diga: Senhor, eu quero tu vontade, eu quero tu querer. Diga-lhe a ele: Jesus, eu me propongo a buscar em primeiro lugar tu reino e tu justiça. Diga-lhe a ele: Senhor, eu vou a priorizar isso, eu vou priorizar, porque eu quero tu presença, eu quero que tu me llenes. Hable com ele, isso, hable com ele, e ele, Espírito Santo, lhe vai llenar, não vai tardar. Ele, Espírito Santo, ele vai tocar-lhe. Espírito de Deus, venga neste momento, Espírito Santo, llena essa persona, llena-la totalmente, que ela seja tomada de ti, que a alma de ella seja revestida de tu presença, que o Senhor Espírito Santo venga ocupar todos os espaços e fazer que tu vontade seja hecha em nossa vida. Aleluia, oh aleluia, oh Espírito Santo, receba essa vida, este coração, e llena-lo, Senhor, de tu presença. Aleluia. Nada vale se não te tenho a ti. Tu graça me basta, tu graça me basta. Sem ti não sei aonde ir, Sin ti no sé a dónde ir. sem tu presença nada importa. Sin tu presencia nada importa. De que me sirve que eu ganhe o mundo inteiro? De que me sirve que eu ganhe o mundo inteiro e que minha alma se pierda? Y que mi alma se pierda sin ti, Señor. De que me sirve que acumule mis tesouros e olvidar-me de aquele que me amou? Y olvidarme de aquel que me Levante amó. as mãos e diga: se não te tenho a ti, Si no te tengo a ti, não tenho nada eu serei. nada yo seré sin ti, Señor. Solo tu palavra, Solo tu palabra es lo que basta. eu te levarei. Yo te llevaré, oh mi Diga-lhe: se Señor. não te tenho a ti, se não te tenho a ti no tengo nada, nada yo seré sin ti, Senhor. Solo tu palavra, solo tu palabra es lo que basta. Yo te llevaré, oh mi Señor. ó Espírito Santo, que tu presença esteja sobre eles agora. E por essa decisão que eles tomaram, de que o Senhor será primeiro, então bautiza-los com tu Espírito, Jesus. Que tu Espírito seja derramado sobre eles, que eles sejam llenados de alegria, de gozo, de paz, que a vida de eles seja transformada, Espírito Santo. Todos que estão aqui, eu ruego por todos eles, por esses jovens, ó Deus, para que tu vontade se haga. Levanta aqui
homens e mulheres de Deus. Eu oro por esses adolescentes. Estamos com essa visão de Samuel, e por isso estamos preparando esses pré-adolescentes, porque queremos que eles sejam, desde lá niñez, usados por Ti, para que eles não se perdam, não se desviem jamais, que o Senhor os cubra, Jesus. Eu bendigo a esses jovens, eu bendigo a essas senhoras, senhores, em nome de nosso Senhor Jesus, e que todos digam amém. Diga graças a Deus. Amém.